Eu vejo o Brasil sendo um dos países mais criativos, mais inovador e que pode agregar muito valor ao mundo. Só que no empreendedorismo brasileiro eu vejo uma dicotomia entre o potencial criativo e a possibilidade mesmo de empreender de uma forma sustentável, digna e respeitosa. Quando vejo o meu país, temos entre 3 e 6% de juros para poder empreender. No Brasil, bom, nos Estados Unidos também. No Brasil é 400% de juros por ano. Então é um absurdo, porque para mim a maior corrupção legalizada no Brasil é deixar os bancos colocar esse tipo de juro que faz que estamos como numa forma de pós-escravidão, onde as pessoas pobres não podem empreender de maneira mais inovadora e ao nível dos pensamentos, das ideias e da inovação que eles têm. Por isso que temos que mudar as formas e as regras do jogo para os brasileiros ter as mesmas regras que havia a Europa, os Estados Unidos. Porque se olhamos realmente, por exemplo, é um pouco clichê, mas o carnaval é feito por pessoas que chamamos de carentes, que chamamos assim de ter menos acesso por vir da favela. É a maior produção mundial em termos de criatividade, de inovação, sai na hora, é super bem organizado, parametrado de maneira impecável. Imagina esse povo brasileiro negro, que é de maioria, assim, se você olhar os números de empreendedorismo no Brasil, a maioria são negros, a maioria são mulheres. Então, mulheres negras que estão embaixo da pirâmide, quando vamos dar empoderamento econômico para elas empreender ao nível dos pensamentos, da inovação e da criação que elas têm, o Brasil pode se tornar a primeira potência mundial. Ou seja, é a criatividade, né? O brasileiro tem a criatividade, mas não tem as condições para empreender. Tem esse complexo de vira-lata que faz o Brasil olhar sempre para fora, sendo melhor, etc. Quando, na verdade, a maior produção intelectual que vejo assim no Brasil, ela me estimula. Ela vejo nos saraus, no hip-hop, nos bar de filosofias, uma produção intelectual e feminista de empreendedorismo, de empoderamento feminino, assim, excepcional aqui. Só que o brasileiro precisa sacar de seu síndrome do vira-lata ou do impostor, de menos capaz, para enxergar como ele mesmo pode se tornar a primeira potência mundial, porque ele ainda tem tudo para desenvolver aqui. E se olhamos, por exemplo, a favela é uma forma de empreendedorismo, de ter que se virar, de ter criado um urbanismo ilegal para se virar depois da escravidão. Então, estamos em várias formas olhando um povo super criativo, super empreendedor, que ainda não tem as mesmas condições que o resto do mundo. Por isso que precisamos enxergar o quanto os bancos precisam acordar ou criar uma fintech mundial, onde o próprio brasileiro empreendedor pode ir pegar dinheiro na Suíça, pode ir emprestando dinheiro na França, nos Estados Unidos, em outros lugares, onde ele vai ter entre 3 e 6% de juros para colocar sua ideia em prática.